Queridas alunas, queridos alunos, bom dia. Na aula de hoje a gente vai ver um teorema importante, que é o teorema da energia cinética. Eu já vou definir para vocês um tipo de energia muito importante, chamada de energia cinética. Então a gente vai aprender hoje um teorema importante e também um conceito já de um tipo de energia importante, que é a energia cinética. Então vamos considerar aqui, né, para eu chegar nesse teorema, eu vou calcular o trabalho realizado pela força resultante. Então vamos considerar aqui uma situação onde a gente tem um bloco, né? E atua sobre esse bloco uma força resultante. Então aqui é a resultante, tá, gente? Especificar aqui não é qualquer força mais, tem que ser a força resultante que atua sobre o bloco. E aí esse bloco ele sofreu um deslocamento, né? Um deslocamento aqui em linha reta, que a gente, como sempre, está chamando aqui de D. Então vamos lá. É importante também, a gente pode dizer o seguinte: se essa força resultante ela for constante, F igual a ma. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se tem uma força resultante, obrigatoriamente, pela segunda lei de Newton, tem também uma aceleração, força-aceleração, na mesma direção, no mesmo sentido. Se a força resultante é constante, a aceleração também é constante, então vai ter uma aceleração. E eu já vou dizer aqui na figura que se tem uma aceleração, a velocidade desse bloco obrigatoriamente vai mudar, né? Então estou chamando aqui a velocidade inicial de V0, como sempre, né? E a velocidade final, simplesmente V. Então vamos lá, vamos calcular o trabalho realizado por essa força resultante. O trabalho a gente vai sempre pegar a definição, então é força resultante, porque é o trabalho da força resultante, né? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força resultante e o deslocamento. Neste caso particular, né? A força resultante e o deslocamento estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então esse ângulo vale zero. Cosseno de zero, a gente sabe que vale 1. Então ficou simplesmente o trabalho da força resultante, ficou simplesmente o módulo da força resultante vezes o módulo do deslocamento. A gente sabe que a força resultante, pela segunda lei de Newton, é o módulo da massa vezes a massa, né, vezes o módulo da aceleração. Então o módulo da resultante eu posso substituir. Então o trabalho, no lugar da força resultante, eu vou botar o ma da segunda lei de Newton. Então ficou isso daqui. O trabalho é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Agora, se eu estou em linha reta com uma aceleração constante, a gente vai matar a saudade lá da cinemática, do movimento retilíneo uniformemente variado, onde a gente viu lá, uma das equações que a gente viu foi a equação de Torricelli, né? Que era velocidade final ao quadrado, era igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, por esta equação aqui, eu posso passar o V0 ao quadrado para o outro lado e pegar o 2 passar dividindo, pegar o deslocamento passar dividindo, eu consigo isolar a aceleração nessa equação e a aceleração vai ficar igual a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes o deslocamento. E agora eu vou pegar lá na fórmula do trabalho, ó, onde aparece a aceleração, eu vou jogar essa gororoba lá dentro para ver o que acontece. Então ficou, o trabalho era ma vezes o deslocamento, então aqui no lugar do a, eu vou jogar aquela expressão, e aí vai ficar m vezes v ao quadrado menos v0 ao quadrado, vezes o deslocamento, tudo isso dividido por 2 vezes o deslocamento. Como o deslocamento aparece tanto no numerador quanto no denominador, você pode cortar, né, cancelar, e aqui eu esqueci de cancelar. Então, mas aqui eu vou cancelar direitinho, ó. Então você pode cancelar esse deslocamento no numerador e no denominador. O que você vai ter no frigir dos ovos? Você vai ficar com o primeiro termo aqui, que é mv ao quadrado
dividido por 2, né? Que você pode escrever isso como 1 meio, 1 meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos, aí vem o segundo termo, que é a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. O D vai cancelar com o D, né? Então, o que deu o trabalho da força resultante? Ficou igual a uma coisa estranha, né? 1 meio de mv ao quadrado, 1 meio de m vezes a velocidade final ao quadrado, menos 1 meio vezes m vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, é uma coisa estranha. Aí agora a gente vai batizar essa expressão esquisita, né? 1 meio vezes a massa do corpo vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Uma expressão estranha, mas a gente vai batizar ela e chamar ela de energia cinética. Reparem que nessa fórmula aparece a velocidade. Então, para essa energia cinética não ser nula, a velocidade tem que ser diferente de zero. O corpo tem que estar em movimento, né? Então a gente vai chamar essa expressão esquisita, 1 meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, a gente vai chamar de energia cinética, que está relacionado a um tipo de energia ligado ao movimento, né, a velocidade. E aí a gente pode finalmente dizer, então, que o trabalho, olha lá, o trabalho era aquela expressão esquisita, né, com a velocidade final. Então isso daqui vai ser a energia cinética final, né, no instante final, onde o corpo tem a velocidade final v, né, menos, então a energia cinética final, menos aquela expressão esquisita, só que com a velocidade inicial, v0, né, no instante inicial. Então ficou que o trabalho da força resultante é a energia cinética, que a gente acabou de batizar, né? Então ficou a energia cinética no instante final, né, onde a velocidade vale v, menos a energia cinética no instante inicial. Quando a gente pega uma grandeza no instante final menos essa mesma grandeza no instante inicial, a gente chama isso de delta, né? Variação da energia cinética. Então, escrevendo em português, o que a gente acabou de demonstrar é que o trabalho realizado pela força resultante, então esse não é o trabalho de uma força F qualquer, tá? Esse é o trabalho realizado pela força resultante. Então, o trabalho realizado pela força resultante sobre um corpo é igual à variação da energia cinética do corpo. Então, o trabalho realizado pela força resultante, ele vai ser a variação da energia cinética do corpo. Então, esse aqui é um teorema importante que vai te permitir calcular o trabalho realizado pela força resultante. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que no exercício você saiba a velocidade, a massa e a velocidade no inicial e também a velocidade final do objeto. Então, se eu te perguntar qual é o trabalho que foi realizado pela força resultante nesse deslocamento, se você tem a massa e a velocidade, você consegue fazer as contas e descobrir a energia cinética dele, tanto no instante inicial quanto no instante final. Então, fazendo a diferença aqui, fazendo o delta, você calcula o trabalho realizado pela força resultante sem precisar fazer o diagrama de forças, achar o valor da força resultante, aí ficaria FD cosseno de θ. Olha a trabalheira, olha o trabalho que ia dar, né? O trabalho que ia dar para calcular o trabalho. Você teria que fazer o diagrama de forças, encontrar a força resultante, que é uma soma vetorial, e fazer FD cosseno de θ. Isso é muito mais trabalhoso do que você simplesmente calcular a energia cinética inicial e final e fazer a diferença, né? Então é isso. Vou passar um exercício para vocês para brincar um pouquinho com isso. A unidade de energia cinética é a mesma unidade de trabalho, porque se trabalho é a variação da energia cinética e trabalho a gente já viu que é Joule, então a unidade de energia cinética também vai ser Joule. Aliás, Joule vai ser a unidade de energia em geral. Se você ainda está achando estranho por que essa coisa recebeu o nome de energia, a gente vai ter que esperar um pouco, tá? Porque somente na próxima aula, quando a gente falar da conservação da energia, é que a gente vai entender e que vai ficar claro por que essa coisa é esquisita, que por hora eu estou contando para vocês que isso é energia, né?
Mas lá na frente, quando a gente vê a conservação da energia, vocês vão de fato entender por que esse cara é importante e por que a gente batizou ele e chamou ele de energia. Mas vai ter que aguardar um pouquinho mais. Aquele abraço, até a próxima.